Não é uma questão de ter ou não ter. Deus tem um propósito eterno na sua vida. Deus tem um propósito eterno na sua vida. E Ele vai usar tempos de escassez, de dificuldade, de crises, para nos reposicionar no propósito. Temos com Jesus o nosso modelo maior, de que Ele era um homem totalmente enfocado na missão que Deus havia dado a Ele. Nada o interrompeu, nada o deteve. Havia um poder extraordinário de superação, de motivação, de disposição na pessoa de Jesus, não porque Ele era Deus, mas porque Ele era homem sujeito ao Espírito Santo de Deus, e Ele estava totalmente enfocado naquilo que o Pai havia dito. E entendemos que esse é um ano de enfoque nas coisas do Senhor. Queremos ter os nossos olhos voltados para as coisas certas. Amém, queridos? Queremos estar olhando para as coisas certas, queremos estar olhando para a direção certa, queremos estar olhando para aquilo que a palavra de Deus aponta, aquilo que o Espírito nos guia, em nome de Jesus. E não sejamos distraídos, e não vamos começar bem o ano e em algum momento perder a ênfase, perder o enfoque, mas nós vamos começar bem esse ano e vamos terminar melhor ainda do que começamos, porque vamos cumprir o propósito que o Pai tem estabelecido para nossas vidas, amém? Não retrocedendo, não olhando para a direita e nem para a esquerda, mas olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé, sabendo que há uma recompensa, amém? Da parte de Deus para todos aqueles que estão vivendo esse chamado, que estão caminhando nessa santa vocação. Vamos ler a palavra de Deus e vamos extrair alguns princípios importantes aqui nessa noite em relação a esse reposicionamento de Deus nas nossas vidas. Deixa o Senhor falar contigo aqui nessa noite, amém? Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Não deixa que nada te distraia. Que Pedro não era apenas simplesmente um pescador, mas ele era um homem que vivia da pesca. É possível, e tudo indica pela palavra que nós lemos, e todo o contexto aqui, que ele, Pedro, era um empresário da pesca, amém? Que ele tinha uma indústria de pesca, pois tinha barcos, tinha sócios, segundo a palavra que nós lemos aqui nessa noite. E era um homem bastante experiente na indústria da pesca, na experiência, na prática da pesca. Toda a experiência que Pedro tinha não foi o suficiente para gerar resultados naquela noite. Portanto, Pedro estava numa noite difícil, Pedro estava numa noite de crise, Pedro estava numa noite de dificuldade. E é assim que muitas vezes acontece conosco. Nós, quando entramos numa noite escura das nossas vidas, no momento em que nós queremos olhar para os resultados e mensurá-los com base naquilo que nós avaliamos desde o começo, de toda a nossa perspectiva, de toda a nossa projeção, de toda a nossa expectativa, e de repente quando nós nos deparamos com a dura realidade de que os resultados não vieram, que o êxito não aconteceu, que o sucesso não foi estabelecido, a gente começa a se questionar, a gente começa a se perguntar: o que está dando errado? Por que está dando errado? O que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? Imaginem vocês, queridos, que depois de uma noite inteira de trabalho exaustivo, porque de vez em quando eu assisto com a Profeta alguns programas de pescaria, e vemos aqueles barcos, aqueles navios, e o pessoal que trabalha na pesca, lançando as redes, recolhendo redes. Gente, é muito esforço, é muito trabalho. Não é uma pescaria de lazer aqui, alguém está me ouvindo? Não é um momento que você se separa dos seus afazeres, das suas atividades, para relaxar, para se desestressar. Não, como muitas pessoas costumam fazer em relação à pesca. Pedro dependia da pescaria, havia uma indústria sobre a sua responsabilidade, e com certeza muitas famílias, muitas pessoas, inclusive a dele mesmo, dependia do seu trabalho, dependia da sua experiência, dependia dos seus resultados. Quantos estão me acompanhando? Digam amém. Agora,
veja, eu penso que aquela noite toda trabalhando, sem obter nenhum resultado, assim muitas vezes nós nos encontramos, depois de termos tido um tempo de dedicação, de empenho, cremos, oramos, trabalhamos, e muitas vezes, ao terminar um ciclo, ao terminar uma estação, não enxergamos os resultados como nós havíamos projetado ou esperado no começo do ano, no começo do projeto, no começo da estação, no começo do ciclo. Nos empenhamos, estabelecemos alvos, objetivos, metas, geramos planos de ações para irmos em direção a esses resultados, e de repente, como Pedro, depois de termos feito o nosso melhor, de termos nos empenhado, de dado o nosso melhor, os resultados não vêm, os resultados não chegam, e a gente se depara com decepção, com frustração, com um certo estado de desânimo. Não são poucas pessoas que num momento como esse, acabam se sentindo fracassadas, derrotadas, desiludidas. Porque chegamos muitas vezes ao final de uma temporada, ao término de um empreendimento, e os resultados que nós havíamos projetados não vêm, não acontece. A maioria de nós fomos ensinados na nossa cultura a avaliarmos o êxito com base em coisas físicas, naturais, materiais. Infelizmente, muitos de nós olhamos para os resultados naturais e os avaliamos como de fato êxito ou não nas nossas vidas, como se fossem indicativos de sucesso, de êxito, de crescimento, de desenvolvimento. Quero que você pare e reflita um pouquinho aqui sobre a palavra que nós lemos nessa noite. Ao fazermos uma avaliação, quando chegamos no final de ano, quando estamos transicionando para o novo ano, quando estamos nas primícias de um novo tempo, fazemos avaliação, fazemos um balanço, as empresas fazem isso, e muitas vezes quando nós vamos avaliar os resultados, chegamos à conclusão de que os resultados não foram à altura daquilo que nós havíamos projetado, daquilo que nós havíamos nos empenhado, aquilo que nós tínhamos esperado e até crido em Deus. E quantos de nós muitas vezes oramos por esses resultados e de repente eles não chegam, eles não acontecem. E aí é natural que nós, como seres humanos, depois de um tempo de trabalho, de dedicação, de expectativa, e os resultados não vêm, a colheita não acontece, sabe, a coisa não melhora, é natural que a gente comece a se questionar, a se perguntar: meu Deus, o que está acontecendo? Será que o Senhor está triste comigo? Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que eu estou em pecado? E não são poucos nesse momento que acabam entrando num sentimento de fracasso, de derrota, de decepção, de frustração, e ficam aí presos, mergulhados a um estado de fracasso. Estavam lavando as redes depois de uma noite inteira de pescaria. Em vez de ir para casa, descansar e se regozijar com os resultados, com o fruto do trabalho, de repente eles estão lavando as redes sem ter obtido nenhum resultado. Que as dúvidas começam a chegar, a bater no nosso coração, na nossa mente nesse momento. Sem falar naqueles que muitas vezes se posicionam como críticos. Tem alguma coisa errada. Acho que Pedro deve estar em pecado. Cadê a bênção? Perdeu a bênção. Perdeu a unção. Cadê Deus? Sabe, tem pessoas que gostam de criticar. Parece que o fracasso de alguém, a derrota de alguém, a queda de alguém, faz ela se sentir melhor. Tem pessoas que se sentem melhor quando ficam sabendo que alguém foi derrotado, que alguém fracassou, que o empreendimento na vida de alguém não deu certo, e essas pessoas dizem: olha só, hein? O que aconteceu com fulano? E as dúvidas vêm, e as perguntas, os questionamentos: Senhor, será que eu deixei de fazer alguma coisa? Será que eu estou errando em alguma coisa? Será que o Senhor não é comigo nesse momento? Mas a verdade é justamente porque nós avaliamos o nosso êxito com base nas coisas naturais. Sabe, não são os resultados aparentes,
Não são os números que descrevem ou indicam a tua prosperidade, ou o teu avanço, ou o teu crescimento no Senhor. Porque havia uma razão. Não é porque Pedro estava em pecado, não é porque o mar naquela noite não estava simplesmente para peixe, não é porque simplesmente Pedro estava passando por uma crise, mas havia uma razão, havia um propósito para que Pedro nada pescasse naquela noite. Às vezes nós não entendemos, os resultados não chegam, amém? Os recursos não chegam, às vezes a resposta não vem, as portas não se abrem e a gente começa a duvidar de se de fato Deus está conosco, ou se de fato nós somos abençoados. Será que é o inimigo? Será que é o diabo? Sim, às vezes é o diabo, sim, às vezes nós perdemos a bênção, mas geralmente, na maioria das vezes, não tem nada a ver. Deus simplesmente está provocando uma oportunidade na minha vida e na sua vida para um reposicionamento. Um reposicionamento. Não é porque Pedro estava no lugar errado, pelo contrário, aleluias, ele estava no lugar certo, na hora certa. E eu fico me perguntando, será que Pedro estaria naquele lugar, exatamente aquelas horas, se ele tivesse experimentado uma pescaria abundante? É bem possível que Pedro, a estas horas, estaria já descansando em sua casa, repousando, ou se alegrando, depois de uma noite de êxito, depois de uma noite de sucesso, depois de uma noite de pescaria exitosa. Mas não, justamente porque ele nada pescou, ele ficou ali, junto com seus sócios, seus companheiros, lavando as redes. Aleluias. O Senhor Jesus está chegando naquela praia. O Senhor Jesus está vindo naquela direção. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes nós não entendemos. Mas muitas vezes, amados, Deus vai usar a crise, Deus vai usar a escassez, Deus vai usar a dificuldade para gerar um reposicionamento em nossas vidas. Lembro do texto de 1 Reis, capítulo 17. Quando pela palavra do profeta Elias, a Bíblia diz que os céus se fecharam e chuva já não mais caía sobre o território de Israel. Então Deus vem ao seu servo e diz: eu quero que você vá a Querite. Ali eu preparei um ribeiro para você. Você vai beber das águas que ali estão. Fica lá, vai para lá. E a Bíblia diz que Elias foi até este ribeiro. E havia águas ali no ribeiro. E todos os dias, diz ainda a palavra de Deus, que pela manhã, Deus enviava um corvo com pão e carne para Elias. E no final do dia, mais um sanduichinho de carne para Elias. Amém? Água fresquinha das torrentes de Querite. E diz a palavra de Deus que corvos todos os dias, 2 vezes por dia, supriam a necessidade de Elias. Agora pense, irmãos, as pessoas estavam morrendo de sede, as pessoas estavam morrendo de fome, ninguém tinha recurso, ninguém tinha comida, e Elias estava ali debaixo de uma provisão extraordinária. Porque no tempo de escassez, ter água fresca, ter pão com carne todos os dias, 2 vezes por dia, é muito êxito. É muito sucesso. Sim ou não? É muita indicação de bênção. Deus está com Elias, Deus está com Elias, Deus está com ele. Olha como ele tem água, olha como ele tem provisão, olha quando Deus cuida dele. Mas diz a palavra de Deus que passado alguns dias o ribeiro se secou. Os corvos nunca se atrasaram. Sete horas da manhã. 8, 9, 10, meio-dia e nada dos corvos. Nada de pão, nada de carne naquele dia. Diga comigo, já não havia mais água. Deus havia dito para Elias: vai lá. Amém?
Deus deu a direção. Ele estava debaixo da direção de Deus. Ele estava debaixo da palavra do Senhor. Mas, mesmo debaixo da palavra de Deus, a crise vem. A dificuldade o alcança também. E é necessário que a crise o alcance. É necessário que a dificuldade o alcance. Que a escassez bata a porta também de Elias, para que Elias possa ser reposicionado dentro do propósito que Deus tinha para ele. Às vezes isso acontece conosco. O ribeiro seca, o recurso deixa de chegar, a provisão não vem. Sabe, os resultados que antes você obtinha por meio do seu talento, do seu esforço, do seu trabalho, da sua dedicação, agora você faz mais ainda e vem menos. E a gente começa a se perguntar: cadê a bênção? Senhor, será que eu estou perdendo a unção? Talvez alguém poderia se levantar naquele momento e dizer: Deus não está mais com Elias não. Deus abandonou Elias. Ou Elias está em pecado. Olha, um homem de grande unção, ele orava e Deus fazia com que fogo caía dos céus. Agora Elias já não tem mais esta unção, Elias já não tem mais esta bênção. O que me chama a atenção é que nesse texto de 1 Reis capítulo 17, Deus não fala para Elias fazer moradia no ribeiro de Querite. Não, a palavra de Deus diz para Elias, e é muito claro: vá para lá que eu vou te sustentar por um tempo. Porém a verdade é, irmãos, que a maioria de nós só de fato reposicionamos as nossas vidas quando vem a escassez, quando vem a crise, quando vem a dificuldade. Porque quando as coisas estão acontecendo, quando tudo está bem, quando há prosperidade, quando há abundância, a gente não se move, a gente não sai do lugar, a gente não quer. Tá bom, deixa do jeito que está. Amém? A gente se acomoda, a gente não vai arriscar, porque está confortável, tem abundância. Em time que se ganha não se mexe. Amém? Esta é a mentalidade da maioria de nós, quando entramos num tempo, numa estação de abundância, de fartura, ou nos alegramos, nos regozijamos, damos graças a Deus, mas muitas vezes nós paramos, nós começamos a perder o foco do propósito que Deus tem para nossas vidas, e aí então Deus tem que nos levar a momentos de reposicionamento no seu propósito eterno, porque Deus tinha um propósito eterno na vida de Pedro, Deus tinha um propósito eterno na vida de Elias, e Deus tem um propósito eterno na tua vida. E para reposicionarmos no seu propósito, muitas vezes vem a crise, vem a escassez, vem a dificuldade, mas todas as vezes que vem a crise, que vem a escassez, que vem a dificuldade para um servo de Deus, também vem a palavra do Senhor, também vem a palavra de Deus. Irmãos, é incrível, os momentos em que mais Deus fala são os tempos de crises, são os tempos de dificuldades. Nunca você vai encontrar alguém em crise, em dificuldade na palavra de Deus, que cedo ou tarde vem uma palavra do Senhor para esta pessoa. Veio a palavra do Senhor a Elias. Querite fica à fronteira do Jordão, mas no versículo de número 5 de 1 Reis 17, diz que Elias habitou ali, fez morada, se estabeleceu ali. Tem água, tem comida, é aqui mesmo que eu vou morar, é aqui mesmo que eu vou ficar. Se você abrir a sua Bíblia aí, você vai ver que Elias foi e habitou naquele lugar, fez morada ali. Sabe, ele não abraça esse lugar como um lugar transitório, amém? Como um lugar passageiro, porque a coisa está tão confortável aí, que Elias pensa: eu vou morar aqui, eu vou ficar aqui para sempre. E Deus diz: aí é o que você pensa, porque eu tenho muita coisa para fazer na tua vida e através da sua vida. Então Elias, prepara-te, porque vem reposicionamento. Elias vem, oh aleluias. Este é um ano de reposicionamento do Senhor. O versículo de número 8 diz: então veio a palavra do Senhor. O ribeiro seca, a porta se fecha, a crise bate à nossa porta. Mas em algum momento, no meio dessa crise, no meio dessa seca,
no meio dessa escassez, vem a palavra do Senhor. Vem a palavra do Senhor de direcionamento. Por isso veio a palavra do Senhor dizendo a Elias: dispõe-te. Eu gosto muito dessa palavra na Bíblia. Dispõe-te, levanta-te, se reposiciona, amém? Firma os teus pés, seja forte, amém? Se encha de disposição. Sempre quando Deus vem e fala dessa forma, levanta-te, se dispõe, é porque Ele está demandando de mim e de você um posicionamento, aleluias, sabe, não uma entrega, não uma rendição às circunstâncias, às condições como elas estão aí. Quando o Senhor vem e fala dispõe-te, levanta-te, é porque há propósito, há razão para estas coisas estarem acontecendo. Talvez você não entenda agora, mas Deus está dizendo: dispõe-te e vai a Sarepta, aleluias. Você não perdeu a unção, você não perdeu a bênção, não, você não perdeu a graça, você não perdeu o favor, não. Simplesmente Deus está te reposicionando. Te reposicionando. Porque é certo que se Elias estivesse atento naquele momento ao que Deus estava falando, sabe, ele não precisava esperar a seca, ele não precisava esperar a escassez, mas ele habitou ali, ele permaneceu ali, ele ficou ali. E Deus disse: não é isso que eu quero para você, Elias. Era só um tempo de você se preparar, era um tempo para você, sabe, se reabastecer, era um tempo para você refletir em algumas coisas, era o tempo de eu tratar algumas coisas com o teu coração, mas é chegada a hora de você se levantar, é chegada a hora de você se dispor, e algumas coisas Deus teve que tratar conosco nesse ano passado, algumas coisas no nosso coração, mas Deus está dizendo agora: eis que eu estou te reposicionando para aquilo que eu tenho na tua vida. Se Pedro tivesse obtido uma noite exitosa, de pesca abundante, é bem possível que ele não estivesse ali. Jesus ia precisar de barcos. Alguém está me ouvindo? Jesus ia precisar de barcos limpos, disponíveis. Então, quando Noemi volta para Israel, ela faz a seguinte declaração no capítulo 1, ela diz assim: eu saí rica, eu saí abastecida, e agora volto vazia, sem nada. Porque se não fosse assim, não retornaria. Se não fosse assim, não regressaria, não voltaria ao lugar, ao posicionamento que Deus tinha para ela e para Ruth. Alguém está me ouvindo? Queridos, uma moabita entra na linhagem do Senhor Jesus Cristo, porque Deus tem propósitos eternos, e nenhum dos seus planos irão se frustrar na minha vida e na sua vida. É por isso que Paulo, com a sabedoria do Espírito, declara: todas as coisas vão cooperar, não segundo o teu propósito, não segundo o teu querer, mas de acordo com o querer de Deus, de acordo com o propósito eterno que Ele estabeleceu. Sim, todas as coisas vão cooperar, todas as coisas. Gideão, Juízes capítulo 6, a Bíblia diz que os midianitas assaltavam Israel, tomavam tudo, não deixavam absolutamente nada, e estava Gideão, diz a palavra de Deus, no largar malhando trigo. No lugar onde se produz o suco da uva, no lugar onde se pisa as uvas, ele estava, na verdade, malhando trigo para colocar a salvo, diz a Bíblia, dos midianitas, defender a sua porção, guardar um pouquinho da sua provisão ali, para que o inimigo não venha e não roube. E há muitos que podem dizer: Gideão estava ali no lugar errado, não estava no lugar certo, ele estava no lugar e não aonde deveria estar. Querido, ele estava exatamente aonde Deus queria que ele estivesse, porque o anjo do Senhor veio e encontrou-se com Gideão ali no meio do lagar e disse: varão valoroso, o Senhor é contigo. Mas Senhor, cadê os resultados?
Senhor, cadê o sucesso? Senhor, cadê o êxito? O Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Sabe, todas essas coisas que estão acontecendo não significa que Deus não é por você, que o favor de Deus não está na sua vida, mas Deus permite muitas vezes essas temporadas para nos levar a um reposicionamento, para sermos precisos dentro do seu propósito, dentro da sua vontade. Não é uma questão de ter ou não ter. Deus tem um propósito eterno na sua vida. Obrigado pelo teu amém. Vou dizer de novo: Deus tem um propósito eterno na sua vida, e Ele vai usar tempos de escassez, de dificuldade, de crises, para nos reposicionar no propósito. Nos reposicionar no propósito. Aí estava Pedro. Assim o Senhor encontra Pedro, amém? Lavando as redes. Os barcos estavam ali, tudo limpo, organizado, e Pedro lavando as redes, Tiago, João, seus companheiros, todos ali decepcionados, cansados. E o Senhor entra em um dos barcos. Vou confiscar o teu barco, Pedrão. Mas, Senhor, estou cansado. O Senhor não sabe o que está acontecendo com a minha vida. O Senhor não está vendo. Sem noção esse Jesus, né? Sem noção. Entra no barco logo de quem? De Pedro. E como se não bastasse, ele olha para Pedro e diz assim: ei, vai mais um pouquinho para o mar. Quero usar o teu barco. Preciso do teu barco. Incrível a disposição de Pedro nesse momento de servir a Jesus. Eles ainda não haviam se encontrado. Alguém está aqui comigo? Eles ainda não haviam se encontrado. Mas Jesus vem e encontra Pedro exatamente depois de uma noite escura, de uma noite difícil, de uma noite sem resultados. E aí o Senhor vem e diz assim: ei, me empresta aí o teu barco. Deixa eu usar o teu barco, porque eu preciso pregar, eu preciso ministrar, eu preciso ensinar. Tem uma multidão aqui, mas Senhor, eu preciso de dinheiro. Senhor, eu preciso de recursos. Senhor, minha família está me esperando. Senhor, eu tenho que trabalhar. O Senhor não tem noção, o Senhor não sabe o que está acontecendo. Senhor, eu estou numa dificuldade terrível. Me empresta o teu barco. Aleluias. A Bíblia não aponta nenhum tipo de diálogo até então, a não ser a disposição de Pedro em pegar o seu barco e deixar Jesus ali entrar e avançar um pouquinho. E sabe, Pedro está lá, irmãos, pensa um pouquinho, e Jesus está ensinando uma multidão. A multidão apertava, diz a Bíblia, por isso que ele pediu o barco. Pedro, cansado, depois de ter trabalhado a noite inteira, sem nenhum resultado, está lá, sentado, ouvindo Jesus ensinando. Mas Senhor, e eu? Fica quieto aí, rapaz. Agora sou eu aqui. Agora é o meu reino. Agora é a minha vontade. Agora é o que eu quero. Mas Senhor, não seja insensível. Senhor, será que o Senhor não percebe a minha situação? Será que o Senhor não me entende? Eu não tenho esse tempo todo disponível, não. Eu preciso trabalhar, eu preciso fazer algumas coisas, eu tenho que correr atrás, Senhor. Não, ele para e fica ali, ouvindo Jesus, por minutos, por horas, por um tempo, não sei quanto tempo, ensinando, falando com a multidão. E Pedro está lá, sentado, aleluias. E agora, Senhor, o que eu vou fazer? Para onde eu vou? Talvez ele estivesse preocupado, como ele faria para pagar algumas contas, o que ele iria dizer à sua esposa, o que ele iria dizer para os seus filhos. Talvez alguns dos seus empregados estavam querendo receber, precisavam de um vale naquele dia. Deixa eu incrementar a coisa um pouquinho aqui.
Pensa, qualquer um de nós, depois de uma noite inteira de trabalho, sem resultados, não estaremos no melhor dos nossos humores. Pedro jamais imaginara que ele viveria uma experiência transformadora na vida dele, justamente na noite mais difícil da sua vida. No seu empreendimento, nos seus negócios. Mas a verdade é que esta palavra aqui nos revela tudo que é necessário para nós nos dispormos no Senhor nesse novo ano e nos posicionarmos adequadamente naquilo que Ele tem para nossas vidas, pois eu creio de todo o meu coração que você vai experimentar da parte do Senhor um ano extraordinário na sua vida, assim como Pedro iria dentro de alguns momentos experimentar a maior pesca da sua vida. Se prepare e eu profetizo que virá uma estação, virá uma temporada de bênção de Deus sobre a tua vida, que vai sobrepor aquilo que você estava esperando, aquilo que você estava pedindo, aquilo que você estava almejando, em nome de Jesus. Jesus diz: vai para o alto mar e lance as vossas redes. E Pedro, como que em uma oração, diz: Senhor, nós lançamos rede a noite toda e nada pescamos, mas agora sob a tua palavra, oh, bendito seja o nome do Senhor, sob a tua palavra. Sabe, queridos, eu entendo aqui que este é o momento de diálogo com Jesus, é o momento em que, sabe, Pedro está abrindo o seu coração para Jesus. Ele não teve oportunidade de falar com Jesus, porque até então era só Jesus que estava falando, mas chega um momento que Jesus diz: olha, vamos para o alto mar, vai lançar as vossas redes. E ele diz: Senhor, nós pescamos a noite toda, nós trabalhamos intensamente, não apanhamos nenhum peixe, não tivemos nenhum resultado, mas sobre tua palavra, eu vejo aqui um diálogo, eu vejo aqui uma oração, eu vejo alguém aqui que está abrindo o seu coração para Jesus, e está dizendo: Senhor, eu confio em Ti, eu confio na Tua palavra, eu confio naquilo que está saindo dos Teus lábios, Senhor. Aleluia. Não importa como tenha sido até agora, não importa o que tenha acontecido comigo até agora, há uma palavra. Aleluia. Sabe, irmãos, Deus não vai fazer nada sem que nós oremos. Deus não vai fazer nada sem que primeiro nós oremos. Quero dizer, para um bom reposicionamento nesse ano de 2019, faça da oração uma prioridade na sua vida, faça da oração, sabe, algo poderoso na sua vida. Não tem cadeias, não tem correntes que vão conseguir se manter na tua vida, se você entrar num processo de oração intensa nesse ano. Deus está nos chamando à oração, porque Ele vai fazer grandes coisas. Vem, 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 pesca maravilhosa, vem abundância, mas precisamos orar. Vem crescimento, mas precisamos orar. Vem rompimento do Senhor, mas precisamos orar. Eu não estou falando de oração religiosa, mas eu estou falando de oração sincera, de homens e mulheres que derramam o coração na presença do Senhor, porque sabem que é do Senhor que vem a resposta. Sabe que a última palavra é da boca do Senhor. A palavra que procede da boca do Senhor, esta é vida para nós, é alimento para nós, é nutrição para nós. Segundo, o que eu aprendo aqui nessa passagem é a necessidade de termos bem definidas as nossas prioridades. O que é primeiro deve ser o primeiro nas nossas vidas, e todos nós somos sabedores de que o reino de Deus deve vir em primeiro lugar nas nossas vidas, que Deus tem que ser o primeiro. Querido, não faça essa escala, sabe, Deus em primeiro, depois vem a minha família, depois vem o meu trabalho, depois vem o meu ministério. Não, vem primeiro Deus na tua vida, Deus no teu trabalho, Deus na tua casa, Deus na tua família, Deus no teu ministério, Deus na tua vida. Isso fica muito claro aqui, ó. Ei, eu quero o teu barco, vem me servir primeiro. A minha vontade
o que eu quero. Depois a gente conversa sobre tua necessidade. Depois a gente conversa aquilo que você precisa. Depois a gente vai ver aí como é que vai ficar na tua vida. Mas busca meu reino em primeiro lugar. Busca, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. E quando Deus acrescenta, Ele não acrescenta pouco não. Ele não acrescenta com escassez não. Ele acrescenta com abundância. Sabe por que muitas vezes não temos recebido da abundância do Senhor? Porque temos corrido primeiro para as nossas necessidades, para os nossos projetos, porque nós queremos. Vou deixar isso, vou deixar aquilo, porque agora vem em primeiro lugar. Oh, meu irmão, minha irmã, não é uma sábia decisão. É possível que você consiga muitas coisas que você queria conseguir. Sabe? Vamos pensar em Pedro. Se Pedro não emprestasse o barco para Jesus, talvez ele pudesse conseguir mais alguns peixes. Mas e o propósito? Que adianta você casar e não estar no propósito? Que adianta dobrar o teu salário e você não estar no propósito? Que adianta você estar numa igreja com uma multidão de gente e você não está no propósito? Quando a gente é muito jovem, o sentimento que a gente tem é que a gente tem uma vida inteira pela frente. Puxa, todos nós queremos uma vida mais confortável. Quem não quer morar em uma boa casa? Quem não quer dirigir um bom carro? Quem não quer usar boas roupas? Sabe, não estou falando nada exagerado não. Hein? Não é gostoso quando dá vontade de comer uma comidinha assim especial, você pode ir lá e comer essa comidinha? Não é bom isso? Será que essas coisas em si mesmas são pecados? Não, de maneira alguma. A questão é a prioridade. A questão é quando nós enfocamos as nossas vidas, sabe, e colocamos essas coisas como prioridade. Aí invertemos os valores do reino. Colocamos o que é temporal. Quantas pessoas eu vi aqui nesse ministério, irmãos, que por causa de um desejo do coração, a vontade, um propósito pessoal, abriram mão do chamado, abriram mão do propósito de Deus, e alcançaram aquilo, conseguiram o que queria, mas passa um tempo, vão perceber que aquilo não é o suficiente. Preencheu por um tempo, mas falta alguma coisa. Quando você vai completando 40 anos de idade, 50 anos de idade, irmão, você vai reavaliando a sua vida. Aquilo que você no começo, quando jovem, achava que era importante, que ia fazer toda a diferença na sua vida, chega um momento que você percebe, você tem, você conquistou, você alcançou e não faz diferença. Será que não há um sentido? Será que não há um propósito? Será que a vida se trata de pescar peixes? Não há nada de errado com o trabalho, não há nada de errado com as profissões, não há nada de errado com a pescaria, mas e o propósito que Deus tem para a tua vida? Porque naquele dia, aleluias, Pedro se dispôs a dar prioridade para as coisas de Deus. Deus se dispôs a dar prioridade para Jesus e para a necessidade, o propósito de Jesus. E no propósito de Jesus, ele ouve a palavra dizendo: lança as vossas redes, no plural. E eles lançaram as redes no plural. E veio tanto peixe, mas tanto peixe, que as redes estavam quase se rompendo, e eles tiveram que pedir ajuda para os companheiros: tragam mais barcos, tragam mais redes, tragam, e foi enchendo, oh aleluias, oh provisão, multiplicação, abundância. Ora, Pedro olha para os peixes, olha para Jesus, olha para os peixes,
olha para Jesus. E ali ele se dobra, não aos peixes, mas aos pés do Senhor Jesus. Aos pés do Senhor Jesus. Retira-te de nós, Senhor. Não somos só pescadores, não. Nós somos pecadores também, Senhor. Pescadores, pecadores. Retira-te, Senhor. Ausenta-te, por favor, Senhor. Oh, Jesus vira para Pedro e diz assim: Simão, eu te digo de hoje em diante, tua vida não se resume a pescar peixes, a pagar, a comprar, a vender, a negociar. Tu serás um pescador de homens. Este é o propósito de Deus para a tua vida. Esse é o verdadeiro sentido. Prestar o barco. Aleluia. Tá bom, Senhor. Está aqui, ó. Não apanhei nada. Estou numa pendura, numa escassez, numa dificuldade. Mas tua vontade, Senhor. É isso que o Senhor quer? Toma o barco, Senhor. E como se não bastasse, vamos para alto mar. Tá bom, Jesus. Vamos para mar adentro. Lança as redes. Tá bom, Jesus. Vou lançar as redes. O braço está doendo, mas eu vou lançar. Oração, prioridade e a revelação da palavra nas nossas vidas. Irmão, pensa bem. Olha para mim. Não importa o quão talentoso nós sejamos, o quão habilidosos sejamos, se nós estamos indo na direção errada, nada disso adianta. A revelação vem da palavra de Deus. Davi dizia: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sabe, a pessoa que não tem a revelação da palavra, ela anda em trevas. E não importa as experiências do passado, não importam os resultados ou a ausência deles no passado. Importa que agora eu tenho uma direção de Deus, eu tenho uma palavra do Senhor. Eu sei aonde eu estou indo. Eu sei o que eu tenho que fazer. Sabe, isso é muito importante, porque nem sempre o que os nossos olhos naturais vão ver, vão contemplar, os nossos sentidos naturais vão estar em concordância com aquilo que a palavra diz. E isso pode nos confundir, amém? Isso pode nos distrair, mas quando a gente sabe o que Deus quer de nós, quando entendemos a palavra que foi revelada, temos a direção. Não importa o que estão falando, não importam as notícias, não importam as críticas, não importam os acontecimentos. Quarto, precisamos, depois de orar, priorizar, termos a revelação para tudo aquilo que nós vamos fazer no Senhor, precisamos fazer. Precisamos fazer. Porque a Bíblia diz no versículo 6: isto fazendo, nada aconteceu, até que Pedro entrou em ação. Alguém está me ouvindo? Até que Pedro agiu, até que Pedro fez. E quando ele fez, respaldado pela palavra, os resultados vieram. Lembra do texto de Salmos capítulo 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho. Lembra do versículo 3? E o final do versículo 3 diz o quê? E tudo quanto fizer, prosperará. Tem que fazer. Deus não vai prosperar se não faz. Se Pedro não faz, se Pedro não lança a rede, nada acontece. Alguém está me ouvindo? Temos que fazer. Temos que colocar, aleluias, a nossa fé para funcionar em obras, pois a fé sem obras é morta. Quinto, precisamos de visão de Deus esse ano. Jesus diz assim: lançai as vossas, plural. Talvez, se fosse eu, depois de uma noite inteira de trabalho, falar: tá bom, Senhor, vou lançar uma rede, vai. Se der certo, eu lanço as outras.
Pedro disse: tá bom, Senhor, sobre tua palavra, versículo 5, lançarei as redes. Porque a palavra foi: lança as redes, não espera pouca coisa não. Obrigado pelo teu amém. Não espera coisa pouca não. Tenha visão para coisas grandes. Tenha visão para coisas grandes do Senhor. Nosso Deus é grande, amém? Não limite o que Deus quer fazer na sua abundância, pois Ele diz: lance as vossas redes, sob tua palavra, diz Pedro no versículo 5, lançarei as redes. Aí o que diz o versículo 6, rompiam-se-lhes as redes. E para nós fecharmos, compartilhe. Algumas coisas importantes aqui nessa palavra compartilhar. Porque diz no versículo 7 que eles fizeram sinais para os companheiros. Não foi para qualquer um não, foi para os companheiros. Não é isso que diz a Bíblia? Versículo 7. Lucas 5, versículo 7. Fizeram sinais para os companheiros para que trouxessem os barcos e as redes, mais. Porque Pedro já tinha lançado todas as redes e ainda tinha peixe. Alguém está me ouvindo? A coisa é grande. E não é só para mim. Não é só para você. De alguma forma, de alguma maneira, envolva as pessoas. Envolva as pessoas nas coisas que Deus está fazendo na tua vida. Não fique sozinho. Não retenha. Alguém está me ouvindo? Compartilha.